Fala aí, turma, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a desenhar e pintar com o GIMP. O GIMP ele é um editor de imagens, de foto, para pintura, edição de foto também, enfim. E normalmente quando a gente desenha no computador, a gente usa programas vetoriais como o Inkscape, esse Share Extreme. Eu estou falando desses aqui que são os que eu uso, mas claro que tem outros. Tem o Corel pago, o Flash pago, enfim, mais gratuito, falando de bom programa gratuito, tem aqui o Inkscape e o Share Extreme. Não que o Flash não seja bom, inclusive ainda eu considero o Flash ainda no momento hoje insubstituível e com certeza é um programa que eu aconselho a ter, com licença e tudo certinho, ok? Mas vamos lá. Eu vou abrir o GIMP, porque o que eu vou ensinar hoje a vocês? Como eu falei, eu vou ensinar a desenhar e pintar com ele. Eu uso o MyPaint também, o MyPaint é bom para pintar, estou começando a aprender ele agora, mas o GIMP eu já conheço mais, então assim, na hora de pintar eu tenho usado mais o GIMP. Mas como eu sempre gosto de aprender um programa novo, então é sempre bom a gente estar melhorando, né? E ele é muito bom. Uma outra aula, outra oportunidade, eu vou falar sobre o MyPaint. É, Vamos lá, vamos abrir um arquivo, arquivo novo, novo arquivo. Ele vem com essa configuração padrão de 640 por 400, mas te dá vários modelos aqui, tamanho do A4, de um CD, enfim. Eu vou deixar esse aqui mesmo, tá? E vou deixar com a opção de cor de fundo. Cor de fundo qual é? É a cor que está aqui, ó, de plano, de frente e de fundo. Vou deixar essa mesmo que ele colocou branco. E aí eu tenho a minha camada de layers aqui, ó. Layers, camadas. É a mesma coisa. Então o fundo tá esse. O que eu vou fazer? Eu vou dar um degradê aqui, selecionando essa opção aqui de ferramenta de mistura. E no gradiente aqui eu vou mudar. Ele tem algumas opções padrões. E eu vou clicar nesse abstrato aqui para a gente ver como é que vai ficar. Vamos ver. Ficou mais ou menos. Não gostei muito não. Vamos ver uma outra aqui. Pegar esse aqui. Vamos ver esse aqui. Esse aqui tá mais suave. Ok, esse mesmo. Ok. Então, aqui está o fundo. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma nova camada onde vai ser o tronco da árvore que eu vou fazer, ok? E aí começa o nosso desenho no Blender. Ele pediu para perguntar se era transparente, né? Eu não falei sobre isso. Transparente, ele cria uma camada toda transparente aqui, sem fundo. Vamos lá. Eu vou selecionar minha opção aqui de ferramenta de caminhos e vou começar a desenhar agora, ok? Então, por exemplo, eu peguei uma árvore aqui, um ponto aqui, outro aqui, acabou. Então agora é só eu com o ponteiro do mouse eu acerto a direção que eu quero da curva. Isso é muito legal. Você pode mexer aqui também, ó. Pode mexer aqui, pode mexer de diversas maneiras. E agora que eu selecionei a parte de vetor, eu vou transformar ele num caminho para selecionar. Clico aqui em seleção a partir do caminho. E agora eu tenho tudo selecionado. Essa parte interna. Eu venho na ferramenta pincel, clico aqui na cor e vou escolher um marrom. Eu já tenho algumas opções padrões aqui. Vou dar OK e vou aumentar esse pincel aqui para pintar, né? Então vamos lá, olha só. Ele pintou toda aquela parte interna. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar um pincel um pouco e vou diminuir. Agora não. Diminuir o tamanho. Para quê? Vou trocar a cor, que vai simular como se fosse a luz batendo da direita para a esquerda. Então, olha só. Tá suave, mas não tá tanto. Eu vou deixar bem transparente essa parte desse pincel para eu poder trabalhar, ó. E isso tem que ser feito com muita calma. Eu estou fazendo rápido, só para vocês saberem como é que é feito, ok? Deixa eu pegar um pouquinho maior aqui. Ok, pronto. Ok. Então aqui eu tenho o tronco da árvore. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma nova camada
transparente e vou chamar essa camada de folhas. Pronto, vou fechar esse cadeado para não poder mexer neles. E aí eu venho, ó, e começo a desenhar. Aqui eu não vou usar, mas vou desenhar só para vocês verem. Aqui, ó. E aí vou desenhando aqui. Aí você vai me falar, poxa, mas você sabe desenhar. Eu vou ensinar como vocês desenharem, fazer um desenho com uma foto embaixo do desenho, tá? Isso vai ser uma outra aula, vai facilitar bastante para quem não sabe desenhar. E eu costumo dizer que todo mundo nasce desenhando. A diferença é que uns têm mais paciência para aprender, outros não. Tem técnicas de desenho para você poder desenhar, entendeu? E a questão da persistência, da prática, da prática. E aí você vai melhorando isso. Bom, tá aqui. Então aqui tá. Ok. 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 Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Seleção a partir do caminho. Vou trocar isso aqui por um verde mais escuro. E vou lá no pincel de novo. Só que agora eu vou deixar a opacidade inteira. Deixar nesse pincel mesmo. E vou sair pintando. Olha só o que aconteceu. Ó, já tenho uma parte da folha. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa camada, editar, copiar e editar, colar por cima dela. Por quê? Porque, ó, para tampar esse buraco aqui que está aqui. Então vai ser como se fosse duas folhas diferentes. Eu posso rotacionar ela clicando aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Eu rotaciono. Aí rodar, legal, ok. Vou voltar a mover ela com a ferramenta aqui de mover. Ó, posso fazer tudo isso aqui. Tem que tampar essa parte. Ok, beleza. Então aqui eu tenho, já está criada aqui as minhas folhas, ok? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar algumas sombras aqui, algumas luzes aqui, como se fossem umas linhas, tá? E como é que eu vou fazer isso? Do mesmo jeito que eu fiz do outro jeito. Vou criar mais uma camada, sei lá, linhas, pronto. Vou fechar aqui a árvore e vou começar a desenhar aqui, ó. Pronto. E vou fazer um só para primeiro para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou dar uma cor um pouquinho mais clara, bastante mais clara, né? E eu podia fazer isso aqui, ó, selecionar e pintar, né? Mas não é isso que eu vou fazer agora. Agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma linha nela, traçar caminho, ó. Então aqui, ó, olha que legal. Ele vai traçar com 6 pontos de espessura uma linha aonde eu delimitei ali. Vamos lá, traçar. Olha só o que aconteceu. Ele já delimitou. Então eu só posso fazer mais fino para ficar melhor? Pode. É o ideal, né? Aí na verdade. Aqui, ó. E aí tem que ter paciência. Aqui, primeiro eu vou traçar uma linha aqui. Desse jeito. Vou lá na traçar caminho. Vou diminuir isso aqui para 2. Inclusive vocês podem escolher outro estilo de linha, ó. Tem curva. Vocês podem botar aqui, ó, personalizar, tem vários tipos, ó. Vou fazer um aqui desse jeito para vocês verem. Ó lá. Tá vendo? Pode ser dar um outro tipo de efeito. Aqui. Aqui. Ó. E vou fazendo aqui. E aí vamos lá, vamos ver o traçar caminho. Vamos ver como é que ficou. Olha só o resultado final. Entendeu? Então, é isso. E aí eu vou desenhando, eu vou fazendo vários nele tudo.
Então tem outras ferramentas, tem várias ferramentas, mas a base aqui para você desenhar um cenário, eu podia botar um sol aqui também, para vocês terem uma ideia aqui, vamos lá. Tem um recurso bem legal, por exemplo, se eu botar aqui um redondo, eu posso mexer depois no tamanho que eu quiser. Então eu vou selecionar aqui e vou botar, deixa eu ver aqui uma ferramenta se já tem algum gradiente pronto para sol. Eu não lembro. Não é um sol isso não, mas vai ser o sol isso aqui. Ok? Só para vocês entenderem. Não gosto das coisas muito mal feitas não. Aqui, tá aqui, esse aqui melhor. Ok. Então assim, tem uma coisa aqui que você pode fazer, ó, seleção, ó, difusão. E vamos fazer assim 100. E aí seleção inverter, tá? Então o que acontece agora? Se eu aplicar aqui um efeito aqui do lado de fora, ele só vai nessa parte do lado de fora. Deixa eu ver aqui se eu tenho esse aqui. Eu acho que é esse. É lá. Olha aqui, ó. Olha aí, tá vendo? Eu posso só nessa parte de fora ele vai fazer, que ficou para fora, entendeu? Então aí eu dou uma nevoada. Claro que eu estou fazendo muito à la vontade, né? Mas eu posso fazer isso. Posso fazer isso também com qualquer coisa. E o legal de você fazer em camadas, por que é legal fazer em camadas? Por quê? Porque se eu quiser mover essa árvore para cá, eu posso mover, ó. Já está pronto, ó. Eu posso mover, claro que vai faltar folha aqui e depois você tem que ajeitar. Mas aqui, ó, aqui eu já não, aqui eu não posso. Deixa eu pegar aqui, ó. Só o tronco que eu vou selecionar. Aqui, ó. Tá vendo? Então aqui você pode. Se tivesse tudo numa camada só, olha só o que ia acontecer. Camada combinar com a camada baixa. Camada combinar com a camada baixa. Estou misturando todas elas numa só. Camada combinar com a camada baixa. Então aqui, se eu tivesse aqui, ó, eu ia mover tudo, eu não ia conseguir mover nada. Por mais que eu selecionasse, eu não ia conseguir mover, entendeu? Então é isso. Tem outras maneiras, tem outros estilos, tem outros efeitos, inclusive de pincel, por exemplo, ó, tem, olha a quantidade que nós temos aqui de opções. Mas é isso, gente. Tem até algumas opções aqui, ó, se você quiser usar, mas eu uso, mas nem tanto. Aqui, ó, deixa eu ver se aqui, ó, tá vendo? De umas plantas, enfim. Mas é com vocês, ok? Até lá, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.